Deus é Deus que dá escape a seu povo. Deus não deixa o seu povo perdido de qualquer jeito. Deus tem escape para a sua vida. Deus tem porta aberta. Todas as vezes que todas as circunstâncias daqui da terra se fecharem, Deus tem uma porta aberta para a gente. Deus tem um escape necessário. Fechou aqui, Deus abre uma janela. Fechou tudo aqui, Deus abre uma porta. É muros, portas fechadas, portões de ferro, cadeados. Deus abre uma porta até onde não tem parede. Eu creio nisso. Meu irmão, se eu for parar aqui para contar para vocês a quantidade de testemunhos que Deus ele abriu o escape na hora certa. Irmão, quantas vezes na minha vida? Ixi, irmão, misericórdia. Mês passado mesmo, esse mês agora que passou de abril. Irmão, tanta da coisa. Sabe quando tudo na sua vida conspira para dar errado? Que você olha e diz, meu Deus do céu, eu preciso de um milagre. Deus chega junto. E é sobre isso que eu quero falar para você, o escape de Deus. Que a gente não vai naufragar nas tentações da vida. Vamos ler o texto bíblico. 1 Coríntios 10. A Bíblia vai falar o seguinte, no verso de número 1. Ora, meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas para advertência nossa, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento para que vocês possam suportar. O apóstolo Paulo aqui está fazendo um paralelo muito precioso, muito precioso. Ele traça as semelhanças entre o povo de Deus no deserto e a igreja. Ele faz isso com a igreja de Corinto. Ele traça semelhanças e mostra o seguinte: o povo de Deus no deserto caiu nessa área. O povo de Deus no deserto pecou nessa área. Isso aconteceu com eles e eles foram julgados. E esse julgamento fez com que eles não entrassem na terra prometida. Que a gente venha aprender com eles para que o mesmo julgamento não recaia sobre nós. É essa a intenção de Paulo ao escrever isso. Ele está dizendo, abra do olho. Já erraram lá atrás, não erre de novo. Abra do olho. O povo de Deus já pecou nessa área lá atrás. Não peque de novo. Deus havia preparado uma terra. Deus havia preparado uma promessa. Deus havia colocado tudo à disposição do povo. Mas eles, por não vigiar, eles, por não resistir às tentações, perderam a terra da promessa. E aí ele fala o seguinte, no versículo número 13, que é o tema do Bom Dia Jesus de hoje. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação vem o livramento, para que vocês possam suportar. Paulo está falando que Deus dá escape ao seu povo. A partir do momento que a gente entende a palavra de Deus, tudo muda. Tudo muda. A partir do momento que a gente consegue perceber os toques que a Bíblia dá no nosso dia a dia, tudo muda.
Por exemplo, eu quero falar dessas tentações que o povo caiu e o escape que Deus tem preparado para a gente. Uma das maiores tentações que a gente vê é uma tentação que ela não é sexual, é uma tentação que ela não é na comida, é uma tentação que ela não é num relacionamento. Uma das maiores tentações que o povo de Deus sofre é a murmuração. A murmuração. Eu vou falar nessa mensagem, hoje e amanhã, e talvez na quarta-feira, a gente vai falar sobre as tentações que o povo de Deus passou no deserto e como Deus tinha escape preparado. Mas a primeira tentação que eu quero falar hoje é a murmuração. Murmurar é muito sedutor ao ser humano. A murmuração, ela seduz o coração do ser humano para afastar ele de Deus. Rick Warren diz que assim como a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Olha que coisa forte! O texto que a gente leu diz assim, verso 10 de 1 Coríntios 10, 10 e 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha só. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração, meu irmão, nos afasta da presença de Deus. Pastor Gabriel, o que é murmurar? É reclamar, é maldizer, é ficar se lastimando. A palavra murmuração aqui, né? Ela significa ficar se queixando de um descontentamento, é resmungar. O original do grego aqui, no léxico de Strong, é gongizo, que significa resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo. Não é reclamar na cara, é ficar. Olha o que é murmuração. Murmuração não é você reclamar olhando nos olhos. Murmuração não é você reclamar olhando na cara. Murmuração não é você chegar e dizendo isso aqui está errado, está errado, está errado. Não é mostrar um descontentamento. Murmuração é ficar dizendo algo contra em um tom baixo. É ficar resmungando. Você conhece algum crente resmungão? Quem aqui conhece um crente resmungão? Irmão, coisa chata é gente que murmura. É ou não é? Ô, coisa chata, rapaz. É horrível. Ninguém gosta de uma pessoa que murmura. Ninguém. Ninguém. Dá nojo. Uma pessoa que murmura estraga o clima de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É ou não é, meus irmãos? Fala a verdade. Gente que reclama de tudo. Vai numa festa, reclama do bolo. Vai num shopping, reclama do calor. Vai na igreja, reclama que está quente. Vai numa praia, reclama que o sol está muito quente. Vai em algum lugar, reclama que está chovendo. Vai pegar e reclama que está frio. Reclama de tudo. Reclama porque tem comida, reclama se não tem comida. Reclama que a comida é ruim, reclama do gosto da água. Reclama que a água não é mineral do jeito que ela gosta, é um mineral que ela não gosta. Tem gente que reclama de cada besteira. De cada besteira. Reclama de tudo. De tudo, de tudo e de todos. Deus odeia a murmuração. Deus odeia a murmuração. Deus não gosta. Deus odeia, detesta a murmuração. Deixa eu falar um negócio para você. E quero que você me interprete no seu espírito. Não leve para as emoções, leve no seu espírito. Deus não liga para o seu vitimismo. Deus não liga para o seu chororô. Deus não liga para o seu nhenhenhê. Deus não liga para... Não liga. Deus não liga. Sinto muito se você está buscando em Deus um Deus que se relaciona com as suas carências, com o seu chororô. Deus não está nem aí não, irmão. Deus não está nem aí não. Como assim, pastor Gabriel? Deus não se importa com o meu coração. Ele se importa com o seu coração. Ele não se importa com esse seu medinho, com essa sua murmuração, com essa sua besteira. Por quê? Por quê?
Porque Deus sabe o plano que Ele tem na sua vida, o poder da palavra dEle na sua vida. Só quem não sabe é você. E Deus sabe quem você é. Tem irmãos que às vezes eu tenho que pegar, colocar ele sentado e dizer: eu queria que você se visse como Deus lhe vê, para você deixar de frescura. A murmuração é um pecado muito sedutor. Eu já citei a frase aqui do Rick Warren, e cabe a gente meditar sobre isso. Está no livro Uma Vida com Propósito. Assim como a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Imagina comigo, toda vida que você louva, que você está num culto, está lendo a Bíblia, que você ora, que você chora, você está adorando a Deus. Agora, toda vida que você murmura, você está adorando ao diabo. A murmuração é louvor para o diabo. Ele ama, é elogio para Satanás, que ele sabe que ele afasta de Deus. Ele sabe que entristece o Espírito Santo. Murmuração entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo não se manifesta na vida de crente que murmura. Crente que reclama. Reclama de tudo e de todos. Reclama da situação do país, reclama da situação financeira. Não manifesta. Fica resmungando. É uma tentação muito sedutora. Muito sedutora. Mas eu não estou aqui só para falar que a murmuração é ruim. Eu estou aqui para dizer para você qual é o remédio para a murmuração. A murmuração, ela vem porque você fica meditando somente nos problemas e naquilo que te desagrada. Você fica somente pensando naquilo que te desagrada, naquilo que você não gosta, mas você tem que pregar para você mesmo. O mundo não é feito para lhe agradar. O mundo não é sobre você. Você tem que tirar o foco da sua vida de você. Você tem que tirar o foco da sua vida de você e deixar Jesus ser o centro da sua vida. Irmão, sinto muito lhe dizer isso, mas você não é o foco da sua vida. A vida não é sobre você. Nem a sua vida é sobre você. Nem a sua vida, nem a vida dos seus pais é sobre você. Ah, mas é meu pai e minha mãe. A vida deles não é sobre você. Se é sobre você, está errado. Lhe criaram mal e agora você está sofrendo depois de adulto. A vida dos pais não é sobre os filhos. A vida dos filhos não é sobre os pais. A vida dos filhos não é sobre si mesma. A pessoa que murmura, muitas vezes ela murmura pelas coisas que desagradam a ela, ela reclama do que não está de acordo com sua vontade, mas a vida não é sobre a minha vontade. Não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, não é como eu gosto. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E a partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma e trocar a voz da murmuração pela voz da palavra, a gente vence e rompe um grande obstáculo. A murmuração muitas vezes está tão enraizada no coração das pessoas que é difícil para elas. E como é que você faz, pastor Gabriel, para mudar? Metanoia. Transformação de mente, renovação de entendimento. Você tem que ficar se policiando, se beliscando, lembrando e trocando os seus pensamentos. A murmuração só é vencida quando você troca seus pensamentos. Tem que parar de pensar nas coisas que lhe desagrada, que você não gosta e tal, em quem lhe magoou, em como você está cansado, em como o Brasil está difícil e como isso é complicado. Larga de ser besta, meu irmão. Tudo nessa vida que vale a pena é sofrido, é complicado, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai gastar suor e vai gastar lágrimas. Tudo nessa vida que vale a pena vai ter muito esforço. É necessário que aquilo que muito nos vale, muito nos custe. Você quer uma coisa extremamente valiosa, mas não quer pagar nada por isso? Não quer pagar nada por isso. A salvação é de graça, mas o reino de Deus lhe custa tudo. Você compra a passagem de entrada, é de graça, mas entrou lá dentro uma vez, você tem que renunciar a tudo que você tem aqui fora. Que doideira, né, irmão? Nunca lhe contaram isso, não? Nunca lhe contaram isso sobre o evangelho, não? O evangelho, a porta de entrada dele é gratuita, mas o caminho lhe custa tudo. Se você entra no evangelho, você tem que estar disposto a abandonar tudo que você tem, deixar tudo para trás. Se necessário for abandonar seu pai, abandonar sua mãe, abandonar seus irmãos, abandonar sua casa, tudo. Jesus Cristo disse: quem não abandonar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Mas não é de graça. A salvação é de graça. A porta é de graça. Mas entrou pela porta, tem que deixar tudo aqui fora. É doideira, né, irmão?
Todas as bagagens que você carrega, essas coisas que você carrega que desagrada a Deus, você vai rebolando no meio do caminho. Vai deixando para trás. Vai abandonando, porque ele custa tudo. E nós precisamos aprender a parar de murmurar. A parar de murmurar. Ah, não sei o que, não sei o que. Pare de reclamar e haja. Se está ruim, tome uma decisão, tome uma atitude. Nós precisamos trocar a nossa mentalidade, deixar de ser reclamão. Deixar de ser reclamão. Porque as suas reclamações não vão mudar em nada, pelo contrário, vão afastar de você Deus e as pessoas. Você ficar reclamando, você ficar com mimimi, você ficar com chororô, só vai afastar de você Deus e as pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nem Deus vai ficar perto de você e nem as pessoas, porque ninguém quer estar perto de uma pessoa que só reclama. Ninguém. Ninguém. Os irmãos às vezes ficam meio frustrados nos aconselhamentos pastoral que eu dou, porque eu corto barato. Às vezes os irmãos procuram para aconselhar, não é por um conselho, ela quer alguém para ouvir ela reclamar. E eu não gosto. Infelizmente. Se isso for dom de pastor, aliás, se pastor tiver que ouvir murmuração para ser pastor, eu acho que eu não sou pastor não. Os irmãos às vezes procuram, pastor, estou precisando de uma oração, precisando de um conselho. Aí vem aqui na nossa sala, no centro administrativo, vem pedir conselho a minha esposa, e começa a reclamar do marido, começa a reclamar da vida, e eu corto logo o barato. Eu disse, irmã, você veio aqui por um conselho, veio aqui por uma oração, veio aqui para reclamar. A senhora veio aqui para reclamar, então sinto muito. Eu não posso não tenho tempo para ficar ouvindo você reclamar não. A pastora, sinto muito, irmão, não tenho tempo para ouvir você reclamar, meu tempo é muito precioso. Eu não consigo gastar tempo para ouvir você reclamar do seu marido, para ouvir você reclamar da irmã fulano de tal. Você tá com problema com a irmã fulano de tal? Não reclama para mim não, vai reclamar para ela. Ah, pastor, mas a irmã fulano de tal comprou a pizza e não me deu uma fatia. Vai reclamar com ela. Quem comprou foi ela, foi eu. Ah, pastor Gabriel, mas a irmã cicrana de tal, ela falou do meu vestido e eu não gostei. Pronto, vai reclamar com ela. Vai falar com ela. Vá lá e diga que ela é feia também. Não, irmão. Tem gente que procura os outros só para reclamar da vida. E não funciona, irmão. Quem reclama da vida é destruído, é exterminado. Fica para trás. Morre no deserto. Todos os murmuradores morreram no deserto. Todos os murmuradores morreram no deserto. Comia do maná, comia da água, bebia da água que brotava da rocha e ficava reclamando. Ficava dizendo... É incrível, irmão. É incrível. E não se preocupe, você que está ouvindo essa mensagem, não se preocupe em se a sua maneira de servir a Deus vai desagradar alguns. Se você estiver fazendo o que Deus lhe mandou, tenha certeza que é Deus, viu? Não vá meter as ventas e fazer as coisas do seu jeito e dizer que foi Deus que lhe mandou, não, porque até quebra a cara. Agora, se você tem certeza que foi Deus que lhe mandou, não, pastor, eu sei, foi Deus que me mandou, eu senti o Senhor falando no meu coração, Ele está me levantando para uma obra. Pois muito bem, se você sabe que foi Deus que mandou você fazer, faça. A primeira coisa que vai acontecer quando você começar a servir a Deus da maneira que Ele mandou você servir é que você vai desagradar uma multidão de gente. As pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. As pessoas vão amar o seu jeito e vão odiar o seu jeito pelo mesmo motivo. A galera vai dizer, rapaz, eu gosto do jeito que o pastor Gabriel prega, ele é descontraído, fala do jeito que a gente entende. Aí eu já vi irmão dizer, pastor, eu não gosto do pastor Gabriel, ele fica falando, a palavra de Deus é muito séria. Teve uma irmã que uma vez estava comentando aqui da live e falou, pastor Gabriel, você fala muito bem a palavra de Deus, agora Deus não se agrada dessas gírias. Esse negócio que você está falando, tá ligado no meio da pregação, isso desagrada a Deus. Aí outro irmão já chega aqui e diz, pastor, eu gosto quando o senhor fala, que o senhor fala do jeito que eu entendo. Você fala, tá ligado, você fala, pegou, entendeu, eu entendo. Aí os irmãos falam, tá ligado? Né? Então, as pessoas vão lhe amar e vão lhe odiar pelo mesmo jeito. O errado é você parar pela murmuração. É você parar pela murmuração.
As pessoas amam a pão da vida e odeiam a pão da vida pela mesma coisa. Como assim, pastor Gabriel? Pelo mesmo motivo. Tem uns que amam e digam, rapaz, é uma igreja de Deus. E outros que oram e digam, Senhor, Senhor, pega aquele povo, os inimigos da fé, os inimigos da cruz. Então, o que é que você tem que fazer? Deixar de reclamar, parar de murmurar, parar de besteira e servir a Deus. Ah, pastor, mas o irmão falou que eu era carne de sol e eu não gosto de carne de sol, eu queria ser uma tilápia, pastor. Ah, pastor, mas o irmão me chamou de carne assada e eu não sou carne assada, pastor, eu sou tilápia, eu sou um peixinho de Jesus. Larga de ser besta, meu irmão. Não é não, rapaz. Larga de ser besta. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não vive pela opinião alheia. Não é não. Larga de ser besta. A servir a Deus. A fazer o que Deus lhe mandou. Ah, pastor, e se o irmão não gostar? Que o irmão não gostar, meu irmão, que ele vá servir a Jesus em outro canto. Deixa eu dizer outra coisa, né? Irmão, sirva a Deus de coração. Deixa de murmurar. Deixa de reclamar. Deus não dá asa para murmurador não, meu irmão. Deus não dá bola para murmurador não. Deus não dá bola para murmurador. Deus não gosta. Se chegou uma bronca para sua vida, mata e resolva no peito. Domina no peito e resolva. Vai na fé. Tá ligado? Como é que eu faço para deixar de murmurar? Troca o pensamento. Ao invés de você ficar pensando nas besteiras, nas coisas da vida, nas coisas que tá dando errado, nos problemas, fala a palavra. Fala a palavra. Medite na palavra. Pense na palavra. Melhor remédio para deixar de murmurar: pensar em versículos da Bíblia e louvar. Resolveu. Resolveu. O contrário, o antônimo da murmuração é adoração. Como é que eu adoro a Deus? Lendo a Bíblia, orando, louvando, jejuando. Ah, pastor, eu sou um murmurador profissional, pastor. Eu tenho carteira do sindicato dos murmuradores. Eu tenho carteira do sindicato da murmuração, pastor. Eu tenho carteira do CM, Sindicato dos Crentes Murmuradores. O Sindicemu. O que é o Sindicemu? É o Sindicato dos Crentes Murmuradores. Eu tenho carteirinha, pastor. Eu sou afiliado há 30 anos. Faz 30 anos que eu reclamo da vida. Faz 30 anos que eu reclamo do meu marido. Faz 30 anos que eu reclamo da minha igreja. Faz 30 anos que eu reclamo do meu pastor. Faz 30 anos que eu reclamo da comida. Faz 30 anos que eu reclamo da minha casa. Faz 30 anos que eu reclamo de não sei o quê. Aí a pessoa não prospera, não avança, Deus não age, não vive milagres. A vida dela nada dá certo. Sabe o que é nada dá certo? Nada dá certo. Ela pergunta, por quê? Fala, porque tu não deixa de murmurar. Fica rodando no deserto, até o dia de morrer. Você sabe o pior que acontece na murmuração? É porque Deus não mata, Deus deixa morrer. Eita pé agora, viu? Que forte esta mensagem. Você sabe o que é o pior da murmuração? É porque Deus não mata, Deus deixa morrer. A pessoa morre murmurando. Morre murmurando. Deus não matou... Aliás, a murmuração não fez Deus matar ninguém no deserto, mas fez pior, Deus deixou morrer. Galera, rodou 40 anos por causa da murmuração. 40 anos, meu irmão. Tu tá doido, meu irmão? 40 anos. Eu tenho 25. Você tem noção que é 40 anos, meu irmão? 40 anos. Metade de uma vida. E o povo rodando lá. E quanto mais murmurava, mais rodava. Até o dia todo ia morrer. Misericórdia, rapaz. Que vida difícil. O murmurador... Deus não mata, Deus deixa morrer. Aí morre daquele jeito, rapaz, morre daquele jeito. Aí o cabo é besta? É besta. Aí diz, se Deus não me mudou até hoje é porque Ele quer eu assim. Vá, fica aí rodando no deserto. Você tem que aprender a parar de reclamar, meu irmão. Tem que aprender a parar de reclamar.
Rapaz, se os crentes trocassem a reclamação e a fofoca pela palavra de Deus, o Brasil já era 100% evangélico. E bom, rapaz, tu tem noção? Se nós fôssemos tão diligentes em pregar a palavra, em evangelizar, enquanto nós somos, aliás, o quanto nós somos em fofocar e reclamar, meu amigo, não era só o Brasil não, a América Latina já serviria a Jesus de joelhos em jejum. Porque os crentes, meu irmão, era bala na agulha, viu? Virado num traque. Imagina aí, se cada pessoa que reclama fosse um versículo lido. Fosse uma... Ei, irmão, é forte, viu? Misericórdia, pastor, é desse jeito. Então, precisamos vencer essa tentação. Essa tentação de reclamar. Ache ótimo quando a vida lhe fizer recomeçar. Não fique reclamando, não. Quando a vida lhe fizer recomeçar, dê glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado por essa oportunidade de fazer novamente. Por essa oportunidade de fazer de novo. Por essa oportunidade de construir novamente, aprendendo com os meus erros. A melhor coisa, meu irmão, que é quando a vida lhe dá oportunidades. Cada vez que você cair, é uma oportunidade de você levantar mais forte. Não estou falando de cair em pecado. Estou falando quando a vida lhe derrubar. Quando uma porta se fechar. Quando você for despedido de um emprego. Você já parou para pensar que talvez esse seu emprego, que você perdeu ele, é um jeito de você começar a fazer o que você ama? Você vivia reclamando do emprego, e agora botou para fora, está chorando porque está desempregado. Fala, não, meu irmão, Deus lhe deu uma oportunidade de trabalhar com o que você ama. Me dá uma oportunidade de trabalhar com o que você ama. Ah, pastor Gabriel, eu acho o meu emprego um cocô. É horrível o meu emprego, pastor Gabriel. Não gosto. Não gosto. Eu me sinto infeliz. É uma tortura para mim. Não me sinto bem, pastor. É horrível. É cliente chato. Tira a minha saúde emocional. Eu não chego em casa com a cabeça boa. É um dia de sofrimento. Pois bem, quando você for botado para fora, não vai murmurar, não. Não vai murmurar, não. Os crentes é muito contraditório, irmão. Chega crente para mim e diz, pastor, ore para Deus tirar desse emprego. E quando ele é demitido, diz, pastor, o que é que vai ser da minha vida? É desse jeito. Pastor Gabriel, você está rindo por quê? Para não chorar, irmão. Está rindo para não chorar. É desse jeito. Teve um irmão, ano passado, irmão daqui da igreja, trabalhava com política há uns 8 anos. Uns 8 anos que ele trabalhava com política. Ele tinha o ofício dele e trabalhava com política. Tinha um comérciozinho dele e trabalhava com política. E desde que eu o conheço, né, quando ele veio congregar na Pão da Vida, a oração dele quando eu ia lá no estabelecimento dele era, pastor Gabriel, ore por mim para eu sair dessa vida de política. Pastor, não aguento mais. Em época de eleição, ele, como trabalhava com política, tinha carro comissionado, em época de eleição ele batia o bairro todinho a pé pedindo voto. Era para campanha, era para passeata, era para carreata, para não sei o quê, para arrecadar voto, Quando foi na última eleição agora que passou para vereador, o candidato dele não se elegeu. E quando o candidato dele não se elegeu, ele perdeu o emprego. E aí, chegou para mim e falou, pastor Gabriel, o que é que vai ser de mim agora sem meu empregozinho, pastor? Era uma ajuda tão boa. Pastor, era 2 contos que eu ganhava, pastor. Era uma ajuda tão boa nas contas de casa. Eu disse, tu não orou para sair, criatura? Agora tá reclamando que saiu? Como é que pode? Tu orou para sair e agora tá reclamando que saiu? Não é não. Se você tá reclamando... Ah não, reclama não, pastor. Se você tá... Tô achando meu emprego ruim e tal, pronto. Ore a Deus. Agora, quando ele botar você para fora, não vá chorar, não. Não é não? Escreva seus BO e assine embaixo. Seja responsável. O que a gente não pode é ficar reclamando. A pessoa diz, Deus, me dá mais dinheiro, Senhor. Reclama porque não tem dinheiro. É quando Deus dá mais dinheiro, você descobre que quanto mais dinheiro você tem que ajudar mais pessoas, você vai pagar mais contas, vai ajudar mais gente. Aí você diz, poxa, esse povo agora, né, tal. A única proposta que Deus lhe dá dinheiro, meu irmão, é você compartilhar. Sinto muito lhe dizer, só tem um único propósito você ter dinheiro aqui nessa terra, é você ajudar quem não tem. Então se prepare. Se você quiser enriquecer e quer enriquecer agradando a Deus, enriqueça para ajudar os outros.
Porque se você quer enriquecer para você virar um influencer de internet, para você andar de carrão, para você ter mansão e você não ajudar ninguém, então sinto muito. É você e seu dinheiro que vão pro inferno. Também tô, Gabriel. Quer dizer que eu não vou ser aquele influencer digital da internet que anda de Ferrari e tem 1000 casas em Alphaville? Rapaz, se você está orando a Deus para que Deus abra as portas para você ganhar mais dinheiro, o único propósito que Deus dá dinheiro a crente é para que os crentes ajudem outras pessoas. Né? Irmão que chega para mim e diz: pastor, ore pela minha vida. Eu preciso passar na faculdade de medicina. Aí passa. Aí depois vem dizer: pastor, ore por mim. É muito ruim a faculdade de medicina, é muito pesado. Tu orou para passar, criatura? Serve de Deus. Não é não? Tu orou para passar e agora está reclamando porque passou. É igual você orar para receber um milagre e depois que recebe um milagre reclama porque o milagre é difícil de suportar. A gente precisa expurgar da nossa vida. É boca quente, irmão Tiago Vieira, boca quente. Precisa expurgar da nossa vida a murmuração. Só assim a gente vai encontrar um lugar de agrado ao Senhor. Amém, meus irmãos?